Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade que se renova, agradecemos por podermos retomar o ritmo dos estudos, interrompido por força maior, que nós possamos realizar em conjunto nesta sala melhor nosso alcance. Que os amigos espirituais nos inspirem, nos orientem para a realização do melhor. Que sejamos felizes na troca de apontamentos, interpretação, vibrações, e que a atmosfera espiritual seja favorável aos nossos irmãos em tratamento na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, assim como aqueles espíritos que convivam conosco no ambiente doméstico, possamos em conjunto avançar, progredir, evoluir. Que assim seja. Boa noite, Flor. Boa noite. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 4. Capítulo 8, a partir do versículo 4. Vamos então fazer a leitura. Vamos lá. Eu vou retomar a leitura aqui a partir do primeiro versículo e nós vamos continuar o estudo a partir do versículo 4. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, e saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Muito bem. Então, dando continuidade aí, a partir do versículo 4, só um segundo que eu vou só fazer uma anotação aqui. E na leitura aqui me ocorreu uma ideia para o versículo futuro, eu tenho que anotar, senão eu perco. São aquelas inspirações que os espíritos aquelas inspirações que os espíritos passam para nós, que temos que aproveitar e anotar na hora. Porque lá do versículo 9, com relação à pomba, depois eu não vou me lembrar mais. Então vamos lá, versículo 4 do capítulo 8. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E a arca repousou. Nós temos aprendido que a arca simboliza a casa mental.
Então, nós estamos trabalhando aqui com repouso interior, paz de espírito, a harmonia, a serenidade, que, evidentemente, no mundo como o nosso, de provas e expiações, de grandes desafios na sociedade, esse trabalho de repouso, de serenidade, paz interior é dificultado. Então, nós temos a oportunidade perante, porque vivemos o dilúvio. Lembrando, nós temos estudado esse assunto, terminamos o sexto milênio após Adão, entramos no sétimo milênio. Então, hoje nós vivemos o dilúvio, aquele dilúvio definidor e preparador dos espíritos para o advento do repouso, que é a regeneração. E, obviamente, não se instaurou ainda na Terra, porque a Terra ainda não é o plano da paz, da serenidade e do repouso interior. Exige-se ainda muitas lutas, muito trabalho ainda a ser feito para transformarmos a Terra em toda a sua extensão geográfica num mundo civilizado segundo o padrão superior. Conforme aprendemos estudando a questão 793, nós vemos que nós ainda não alcançamos o padrão de civilização completa segundo a espiritualidade superior. Então, é preciso termos isso em mente para que nós não nos tornemos alienados no contexto, supondo que está tudo correto, embora esteja correto do ponto de vista da justiça divina, mas nós precisamos contrapor ao movimento do escândalo, ao movimento da justiça, a misericórdia, que é exatamente transformar o mundo num mundo melhor. Por isso que o cristão, o espírita cristão, ele não pode estar conformado. Nós podemos estarmos resignados, confiantes no amparo divino, na providência divina, mas não conformados com a situação, porque é preciso colaborar com Deus para restabelecer o equilíbrio, aquele equilíbrio definido na questão 806. É importante, então, restabelecer o equilíbrio. Então, essa arca, conforme eu anotei do Honório, no seu trabalho, ele disse assim, que a arca tem uma capacidade de resguardo e de aguentar o impacto. Então, esse é o nosso trabalho no momento. É resguardarmos-nos e suportar o impacto dos acontecimentos, das circunstâncias, das situações e das pessoas, ainda distanciadas do movimento ideal que o Espiritismo traz para a Terra. Então é preciso, da nossa parte, a paciência, compaixão, misericórdia, piedade, embora trabalhando no campo interior por se melhorar, porque melhorando-nos interiormente, evidentemente que essa transformação vai se refletir no campo social, e é inevitável. É inevitável. A virtude se impõe por si mesma naturalmente e ela exige de nós práticas diferenciadas, senão não é virtude. É teoria, conhecimento teórico, mas enquanto nós não agimos consoante os apontamentos, a virtude ainda que é uma moldura, não é uma conquista. Então,
ela navega, né? A arca navega e está entregue às determinações superiores. Em certas posições, a nossa atitude é a de refletir, escutar e orar, deixando que o barco tenha total direcionamento pela misericórdia, para que um dia nós possamos, sob o regime ou a tutela do sofrimento, tornar a pegar um piso mais seguro, que é o piso para o qual trabalhamos, um piso que estamos buscando consolidar na Terra, de um mundo melhor, de um mundo avançado. Enquanto isso, o nosso trabalho é o de administrar os elementos. E ainda temos grande dificuldade em administrar os elementos, os fatos, as situações. E às vezes queremos que aqueles que estão ao nosso lado, convivem conosco, se transformem de imediato segundo o nosso talante. Então, esse é, por exemplo, é o grande erro dos religiosos, que querem impor de fora para dentro, nos corações que estão ainda distanciados dessas noções, posicionamentos que ainda não conseguem. Nosso papel é de exemplificar, é o de aconselhar quando formos solicitados. O que escapa disso é uma ingerência, é uma dificuldade de administrar o coração do próximo. O coração do próximo, cada um está na sua faixa de evolução, e o nosso trabalho é de buscar ajudar pelo exemplo. Buscar ajudar pelo exemplo. A não ser quando chamados ao conselho, à argumentação, como, por exemplo, a reunião mediúnica, que nós ali estamos posicionados, os espíritos são trazidos para escutarem mesmo um discurso diferente. E, evidentemente, que o nosso esforço ali no campo mediúnico deve ser de buscar ajudá-los o máximo possível. Ajudá-los o máximo possível. Tentar ali esgotar os argumentos para que eles possam mudar o posicionamento. Não desistir logo. Não desistirmos logo do diálogo com esses irmãos. Então, nós temos o dever de nos empenharmos, nos esforçarmos para facilitar o trabalho dos espíritos, que depois vão dialogar com eles. Facilitar. Isso é importante, nós temos aqui em consideração. Então, nós temos esse movimento. Porque esses espíritos são também viajores, navegando aí no mar das dificuldades, das correntes complexas, das rotinas, dos hábitos, entregues às próprias paixões. E quando eles aportam na reunião mediúnica, eles já têm condições de ouvirem mais coisas para facilitar o trabalho dos espíritos. Embora o nosso tempo ali seja um tempo curto, mas dentro desse tempo curto, vamos empregar nosso raciocínio para ajudá-los. Então, e a arca repousou. Aqui nós estamos trabalhando um grupamento simbolizado em Noé, que conquistou o repouso ao longo das reencarnações, conquistou o repouso. Nós hoje, de certa forma, representamos o grupamento do Noé, diferenciado no tempo. Nossa posição é a mesma. No tempo lá de Noé, nós representávamos os elementos contrários. Nós éramos os elementos contrários.
Caim, por exemplo. Éramos no grupamento Caim. Hoje, nós já estamos no grupamento Noé. Por quê? Nós estamos buscando elaborar o repouso. Estamos buscando elaborar o repouso. Estamos trabalhando na seara do bem, embora com as imperfeições, as dificuldades, mas nós estamos engajados no processo da transformação moral, decididos a trabalhar com Jesus e vamos seguindo em frente. Então, hoje, nós estamos aí na posição do Noé e a arca está navegando à tona do mar complexo da humanidade atual. Os elementos estão naufragando, afogando ou afogados ao nosso lado. E nosso papel é de estarmos apostos para lhes estender as mãos quando necessário. Mas a nossa posição não é a posição da acomodação. O que eu quero dizer com isso? É que no nosso dia a dia, das nossas movimentações diárias na sociedade, nós devemos sinalizar novas coisas para esses irmãos, através dos exemplos, dos esforços pela transformação moral, buscando melhorar a conduta, porque assim nós vamos distribuindo, como que, estendendo as mãos da indução positiva dos exemplos, para que esses irmãos possam então encontrar um ponto de apoio. Ponto de apoio. Eles precisam, então, o nosso papel, então, é fornecer o exemplo, onde quer que estejamos. Esse é o grande desafio. Para que, quando alguns se aproximarem de nós, nós possamos aí, no contato social, quem sabe, lançar uma ideia indutora, alguma coisa de positivo. Então, nós estamos aí nesse posicionamento. Se nós já temos uma capacidade relativa de equilíbrio e certa segurança, conhecendo inclusive já algumas coisas do passado, então, qual que é o recado? O recado é para que nós qualifiquemos cada vez mais a nossa atuação no mundo. Porque nós somos a arca que está passando, oferecendo os botes salva-vidas ou as boias para esses irmãos aí. Tanto no campo espiritual quanto no campo material. Então a arca repousou. Então nós encontramos o repouso, um repouso, digamos, de cunho consolador, na casa espírita, que abre as portas do coração para nós. É uma arca qualificada. Nós, quando estamos na casa espírita, no trabalho, na atividade, experimentamos o reconforto, a alegria, a convivência com os companheiros nas tarefas, nos trabalhos. Então, ali é aquele pouso de segurança perante ou uma ilha de segurança no mar tempestuoso. Aí voltamos para o mar alto, que é a vida normal, a vida de relação, com aquele desafio, o propósito de distribuir no contato social aí, para aqueles que conosco convivem, o que recolhemos na casa espírita. Repito, pelo exemplo, pelo sentimento diferenciado que vamos experimentar, que vamos
vivenciar junto deles. E a palavra quando for possível. Esse é o movimento. Aquela posição serena, segura, aquela manutenção daquele plano de serenidade perante os corações que ainda se apresentam muitas vezes tomados pela ansiedade, pelas síndromes, pelas dificuldades. De acordo? Comentários? Pelo que você vem falando logo no início da arca no dilúvio, né, nessa confusão. Então, eu percebo que, trazendo assim para o nosso dia a dia, porque o Noé ele só conseguiu superar as coisas porque ele manteve. É como se a gente, no meio de uma confusão, né, no meio de um dilúvio, né, que cada um tem o seu, é a capacidade que a gente vai ter de nos mantermos ligado com o plano superior, é essa capacidade que vai nos ajudar a nos mantermos acima da confusão. Porque senão, se nós não nos mantivermos assim, a gente vai se deixar levar pelos nossos próprios sentimentos de revolta, de indignação, e a gente vai acabar sendo tragado pelo torvelinho da bagunça. A gente não vai conseguir se manter acima do problema, né? E a gente não vai conseguir ter essa calma suficiente, igual fala aqui do repouso, uma calma suficiente para que a gente tenha capacidade de avaliar os problemas, encará-los adequadamente. Era isso que eu estava, que veio assim com uma... Sim, porque se nós estamos, por exemplo, com a arca, singrando o mar, que é o plano social, a linha do horizonte, a linha de tona, a linha da tona do mar define o campo consciente, o campo da consciência desperta, e a água abaixo do nosso passado, subconsciente, nós temos uma tendência a tendência de ir para o fundo ainda é muito grande. Nós ainda temos saudade de certas coisas que fazíamos no passado, que eram muito agradáveis, e os anseios ainda, por exemplo, interiores ainda querem aquele tipo de alimento, mas nós sabemos que não é mais o alimento adequado. O campo da consciência desperta já define uma nova proposição, uma nova proposta. E quando fazemos o contato pela oração, por exemplo, como você trouxe muito bem, orando é como se nós fizéssemos acessássemos um mar de cunho superior que está acima de nós, que é o mar dos espíritos avançados. Nós estamos buscando, então, fazer uma renovação de águas. Renovação de águas. E materializar no plano terreno aquele campo superior que já é realidade para os espíritos avançados, evoluídos, mas que para nós ainda é aspiração. Então, por exemplo, em termos práticos, o mundo de regeneração.
O mundo de regeneração é a nossa aspiração, porque Santo Agostinho define que o mundo de regeneração é mundo ditoso. Então, é uma aspiração. Nós queremos concretizar, materializar na Terra esse mundo, que só vai se materializar, concretizar, pela vivência, pela tomada de novas posições concretas no mundo atual. E aí é preciso coragem, determinação. É preciso sair da zona de conforto, da omissão. Muitas vezes a omissão é uma zona de conforto em que nos mantemos. Jesus, por exemplo, nunca jamais foi omisso. Ele saía a campo fazendo o bem, praticando o amor, e aqueles que contestavam, ele os respondia, não deixava sem respostas. Ele lançava-lhes as boias, os botes, para que eles então pudessem embarcar numa nova jornada, num mar diferenciado. Então, e esse é o nosso trabalho. Aliás, a doutrina espírita, ela não nos convida ao plano da acomodação e da omissão. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Não, jamais. Então, por isso que existe uma certa confusão no meio espírita aí, e é por isso que o espiritismo, os espíritas, de modo geral, transformaram o espiritismo em mais uma religião, como as outras. Então, de modo geral, nós colocamos na mão dos médiums oficiais a condução do nosso raciocínio. E vamos fazendo coro com elementos que são imperfeitos, não são infalíveis. Então nós vamos vendo os movimentos de idolatria que vão ocorrendo. Então nosso propósito deve ser sempre o de chamar a atenção para a codificação, para Allan Kardec, naquele questionamento saudável que Kardec sempre fazia, e pensarmos sempre no que estamos fazendo na Terra de diferente dos outros. Diferente daqueles outros que estão naufragados nessa complicação. Porque a árvore boa não dá maus frutos. E conhece-se a árvore pelo fruto. E o fruto é o que nós distribuímos no dia a dia. Em termos de pensamentos, palavras, atitudes e ações. Esses são os frutos. Então Jesus é categórico. Pelos frutos os conhecereis. Seremos conhecidos pelos frutos. Então, o trabalho nosso aí é de apresentar um certo controle, uma certa serenidade, uma certa segurança, e sem faltar com a coragem no momento de dar um testemunho. Então é isso. Momento de definição de valores, momento de decisão, e infelizmente aí no movimento espírita exterior, nós temos visto muitos fugindo do trabalho da educação das massas. Estão aí movimentando vasos pelo tempo, preocupados com reencarnações de fulano e beltrano, em não trazer um alimento substancial para os desesperados, os que estão aí aguardando
o auxílio para a sua reeducação pelo contato social. Então, nós não podemos perder, deixar passar essa oportunidade. Quer falar alguma coisa aí, Fernando? Não, não, é que saiu aqui, mas voltou. Tá. Então, deixa o som fechado aí, fazendo favor. Tá ok, Quando você não fala. tá ok. É... Então, vamos lá. E a arca repousou no 7º mês. Então, o 7º mês é o mês do repouso. Por isso que a regeneração vai se instaurar no 7º milênio, depois de Adão. 7º milênio depois de Adão. Então nós estamos vivendo um ciclo centenário, milenar, 7.000 anos, a semana adâmica, iniciada 4.000 anos antes de Cristo, que vai se finalizar agora nesse milênio, com a instauração da regeneração ao longo desse milênio, para que ao longo da instauração da regeneração já entremos num novo ciclo, que é o ciclo para a consolidação do mundo superior. Então, o último dia da semana, ele se mescla com o primeiro da semana seguinte. Há uma mesclagem, há uma interpenetração. Quando Santo Agostinho define que o mundo de regeneração é mundo ditoso, então nós já vamos entrar no ciclo dos mundos ditosos. A regeneração define os primeiros lances do mundo ditoso, os primeiros lances do mundo ditoso, ausência da expiação, e a partir daí o engrandecimento exponencial da felicidade na Terra, para que a Terra cumpra o seu papel, se transformar no mundo celeste. Em termos de ciência, por exemplo, a ciência, os astrofísicos, por exemplo, já sabem que por volta de 500 milhões de anos à frente, a vida na Terra já não existirá mais como nós a entendemos. Porque o Sol vai se transformando lentamente ao longo do tempo. E daqui a 500 milhões de anos, o Sol já estará numa nova fase, o planeta estará mais quente e a vida física, como entendemos, não existirá mais. 500 milhões a 1 bilhão de anos à frente. Então, 500 milhões de anos é um tempo considerável. Considerável. E a Terra, então, vai cumprir o seu papel. Até que, no final da vida do Sol, já trabalhamos esse assunto aqui, final da vida do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, por exemplo, serão planetas que não existirão mais. Serão engolidos pelo Sol, que vai se expandindo. E a expansão do Sol vai proporcionar o surgimento da vida, por exemplo, nas luas geladas de Júpiter e Saturno, que serão, então, aquecidas, e o gelo que lá existe vai derreter, surgirão rios nessas luas geladas, e a vida vai encontrar um novo campo de desenvolvimento nesses pequenos. São satélites, mas são pequenos planetas. Certo? Então, nós trabalhamos hoje aqui com aquela proposição, com aquela busca consciente, porque nós estamos buscando concretizar no plano físico
as balizas do Consolador. Recebemos o Consolador prometido no século XIX. Alguns de nós aqui, ou todos nós aqui, trabalhamos lá, ou no tempo de Kardec, ou logo em seguida, a partida de Kardec. Trabalhamos na área espírita, numa primeira oportunidade. Estamos de volta para o trabalho da formação na intimidade do Consolador. E tudo indica, se nós não perdemos esta oportunidade, que retornaremos numa terceira oportunidade, que é a oportunidade da transformação irradiando para aqueles que vão estar aí nos trabalhos da regeneração, em tese, se nós tivermos um bom aproveitamento. Certo? Porque está dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo que trata dos trabalhadores da última hora, está dito que aos trabalhadores fiéis serão confiados os postos mais difíceis na obra da regeneração. Será uma honra se nós formos contados entre os trabalhadores mais fiéis. Vai ser uma honra. Porque significará que nós tivemos eficiência no processo de transformação moral. Então, isso é importante levarmos em consideração. Sem aqui vaidecimento, sem presunção, mas é o galardão pelo trabalho continuado. Então, nós temos que saber o seguinte: nós estamos no trabalho, estamos aplicados ao trabalho, dedicados ao trabalho. Esse é um ponto. Embora com as nossas dificuldades, com emoções ainda em desalinho, sentimentos ainda contraditórios, mas nós estamos desenvolvendo a fidelidade, nos mantendo firmes no posto. Ou não estamos? Então, no 7º mês, o mês aí define ciclo lunar, 30 dias. 30 dias. Então, num período de 30 dias, temos 4 semanas. Na antiguidade, o mês tinha 28 dias. 4 semanas completas. Então, é como se fosse assim, um amplo período para concretizarmos um alicerce seguro. Um alicerce seguro. Nós já temos um alicerce seguro já estabelecido. Agora nós estamos tentando, sobre esse alicerce, erguer uma nova edificação. O templo foi derrubado, as pedras estão espalhadas no terreno para nós construirmos uma nova edificação. As bases são boas. Não é isso que está escrito no Livro dos Espíritos, na questão 907? E as paixões, o princípio das paixões não é substancialmente mal, é bom. O que é mal é o acréscimo, é o abuso da vontade. Então, o alicerce é seguro. Nós elaboramos uma edificação complexa sobre esse alicerce. O Jardim da Babilônia, com as suas sofisticações. E hoje esse jardim está derrubado, simbolicamente, filosoficamente falando. Estamos buscando edificar a Jerusalém. A Jerusalém que desce do céu. Ela ainda não está concretizada na terra. Nós estamos buscando concretizar no interior
para que do interior ela se manifeste, ela se exteriorize. Porque o estado de espírito se exterioriza, qualquer que seja ele, ao longo do tempo. Então, nós estamos trabalhando hoje para identificar a exteriorização complexa, refundir e promover uma nova exteriorização, uma nova edificação. Então, no 7º mês, 30 dias aí, nós temos aí, então, a dinâmica da evolução, 1, 2 e o 3, informação, formação, transformação, que nós aí podemos tranquilamente, em tese, associar a esse movimento aqui, ao movimento ao qual eu aludi, de estarmos aqui numa segunda experiência reencarnatória na seara espírita. Na primeira, recebemos a informação. Agora, na segunda, estamos trabalhando a formação, em tese. E a terceira será da exteriorização da transformação. É o testemunho pleno. Nos albores da regeneração. Sendo balizas seguras para aqueles que ainda estarão indecisos, oscilantes, certo? Aliás, nós já devemos estar nesse momento. Embora as dificuldades não nos impedem, em momento nenhum, de trabalhar. As dificuldades, os erros, nós cometemos erros. Mas os erros, amigos, não são impeditivos para que nós operemos. Eu estou relendo o livro Sexo e Destino para um estudo que farei lá na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, no mês que vem. Então, eu estou tendo que reler o livro todo. E o interessante é que eu estou vendo no livro a dificuldade dos espíritos que já estão algumas décadas no mundo espiritual trabalhando, que eles ainda enfrentam. Por exemplo, tem um companheiro lá que já é um instrutor, ele se entrega corajosamente a expedições arrojadas de auxílio nas regiões de sombra, já há algumas décadas. Aí ele foi convocado para trabalhar junto aos familiares que ele não via há muito tempo, e no convívio com os familiares, e que ele percebeu, por exemplo, que a antiga esposa não lhe devotava mais não trazia mais nenhuma lembrança dele, e que a filha também o tinha esquecido completamente. O marido da filha era complicado, e ele retornou para aqueles sentimentos da vida material. Ele queria socar o espírito, ficava nervoso, ficava irritado. O que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo para vocês o seguinte, que mesmo no mundo espiritual, não nos iludamos. Nenhum de nós aqui acha que vai desencarnar, que vai trabalhar nas colônias, e que ocasionalmente, lá na frente da colônia, não vai sofrer um abalo. Que vai. Não estou dizendo que vai, pode sofrer. Mas esse tipo de recaída, que vamos dizer que é o momento em que a arca afunda novamente lá no oceano, não impede que o espírito se recomponha e continue na sua tarefa. Não impede. E ele não retorna para o umbral por causa dessas recaídas. Isso que é mais interessante. Ele tem essas recaídas lá, fica nervoso, fica revoltado, desesperado, mas ele não retorna para as regiões de sombra. Ele se recompõe e continua trabalhando, certo, amigo? Então, isso acontece conosco. Não acontece conosco? Acontece conosco. E, às vezes, nós
queremos, até pensamos assim que não temos nem condição de participar de uma reunião mediúnica perante certos arroubos, certos pensamentos que temos. Então não é por aí. Não é por aí. Nós temos que granjear amigos com as riquezas da iniquidade. No caso aí, trazendo para o campo filosófico, granjear amigos é conquistar as virtudes com os inimigos internos que trazemos ainda, que são as paixões, que são as emoções em descontrole. Tá claro? Então é isso. O trabalho é lento. A dificuldade é enorme. A concretização das virtudes demora. E é por isso que aprendemos no Livro dos Espíritos que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. É insensível mesmo. Então, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês. Veja que interessante a simbologia. No 7º mês, no dia 17. Então, no dia 17 do mês, significa o quê? Ultrapassamos a metade do mês. 3,5. 3,5. Então, o símbolo é interessante. O símbolo 17 temos o 1, unidade, e o 7, que é o ciclo. Então, nós vamos formar aquela unidade, aquela informação, no período cíclico aí de 7 passos. Por exemplo, são ciclos dentro de ciclos. Nós todos temos esses ciclos dentro de... Vivenciamos ciclos dentro de ciclos, dentro de uma mesma existência. Por exemplo, nós temos tido aí revelações sobre o nosso passado. E fazendo reflexões sobre a nossa própria existência, nesta existência, e analisando as personalidades que fomos no passado, que têm emergido, nós vamos notar que nesta existência, eu estou falando aqui para você de um testemunho particular, de uma constatação particular. Estudando a biografia de alguns personagens aí cujos registros estão aí, foram feitos na história, nós vamos notar que nesta existência nós tivemos fases como se fosse pequenas reciclagem de determinadas ações daquelas personalidades em algumas existências. O que é interessante. Então, nós vivemos realmente ciclos dentro de ciclos. Por exemplo, determinado personagem, ele trabalhou com reforma monetária em Roma e lidou, numa outra existência, com falsificadores de moedas. A mesma linha bancária. O que acontece? Nessa existência, por exemplo, eu fui bancário durante um período de 14 anos, 2 ciclos de 7. E dentro desse período veja que interessante, período de 14 anos como bancário, tive um período de aproximadamente trabalhando como bancário num posto avançado dentro da 4ª Brigada de Infantaria durante 6 anos. Que é como se fosse uma reciclagem do período militar romano. Veja que interessante. Então, são pontos que nós vamos, assim, analisando a existência, nós vamos falando assim, essas personalidades aí que estão emergindo têm coerência. Tem uma fundamentação bem coerente com uma existência. E como nós estamos vivendo uma existência
e os espíritos têm dito para nós que é uma última oportunidade, é decisiva da transição planetária, então nós, de fato, vamos fazer uma reciclagem ampla de várias questões dentro de uma existência. Então são pontos aí que eu chamo, trazendo a minha experiência pessoal para vocês aqui, sem nenhuma pretensão de nada. O que eu digo a vocês é que vocês também podem fazer o mesmo levantamento interior, observando os ciclos, as fases, os acontecimentos. Vocês poderão chegar a conclusões bem interessantes com relação a eventos passados. Então, é isso, ciclos dentro de ciclos. É como se nós vivêssemos dentro de uma mesma existência, facetas das personalidades para reavaliação, refundição, para um novo dimensionamento, para trabalhar com mais lucidez, se entregar com mais vontade, com mais espírito com mais determinação, espírito de decisão, para que a obra não sofra atraso por nossa conta. Não está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Nós devemos trabalhar, e esse mesmo texto, do mesmo texto que eu citei, do Trabalhador da Última Hora, está dito também que a obra não pode sofrer atraso por nossa causa. Depois eu localizo aqui o texto para os amigos. Que a obra não pode sofrer atraso por nossa causa. Então, a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará, que são Turquia. É um símbolo, porque não houve um dilúvio globalizado, não. Houve um dilúvio localizado, fisicamente falando. O dilúvio globalizado é o de hoje, em que todo o globo sofre o entrechoque das paixões. Todo o globo. Então, vejam bem que interessante. A arca repousou sobre o monte de Arará, ou seja, simboliza que o trabalho se dará num piso acima, em um plano mais elevado em termos de conquistas interiores. O trabalho será feito no mesmo palco terreno, mas em âmbito mais elevado, ou seja, operação mais qualificada. Perceberam? No mesmo plano físico, eu tenho dito aqui que nós, de um modo geral, nós particularmente aqui, que não temos tido grandes dores na nossa vida particular, temos grandes expiações? Não temos tido. Nós já estamos na regeneração. Trabalhando sobre um monte que a doutrina espírita nos posiciona. Em que a doutrina espírita nos posiciona. É no piso acima. Então, trabalhamos sobre a misericórdia do amor que cobre a multidão dos pecados. Já vamos eliminando dificuldades. Nesse sentido. Com aquele objetivo, e não esquecemos de quem está embaixo, no sopé do monte, naufragado nas dificuldades, carecendo de ajuda. Diga lá, Luiz. Não, eu lembrei de quando você fala do 1, 2 e o 3. Então tá 1 espiritual, 2 encarnado. Quando a gente volta de novo para o plano espiritual, já é o 3, ou seja, é aquele 1 incorporado com novas experiências, ou seja, voltamos com um novo patamar, né? Tipo isso que você está falando aí. Exato, exatamente.
Então, se nós saímos, por exemplo, vamos supor que nós viemos de nosso lar, de Novos Horizontes, que é uma colônia aqui na nossa área. Aqui. Vamos supor que viemos de lá. Saímos de lá, que é a posição 1, com uma série de informações que nós trabalhamos lá. Viemos para o plano da reencarnação, que é o plano do 2, da dualidade, para incorporar aquelas informações na vivência. Quando retornarmos para a desencarnação, vamos retornar para Novos Horizontes, mas um patamar acima, evidentemente. Se tivermos eficiência no processo, nós vamos retornar na colônia de Novos Horizontes num patamar acima do que aquele em que estávamos quando viemos para cá. Que é a evolução natural, a evolução que vai se efetuando. Vamos supor, nós éramos lá um colaborador, um tarefeiro de um departamento, vamos supor, em tese. Aí nós voltamos para esse departamento como um supervisor, um instrutor. Só um exemplo. É da lei natural do progresso. Certo? Então nós vamos voltar no piso diferenciado. Pode até ser que sejamos convocados por merecimento para uma colônia mais acima. Também pode. Dependendo do aproveitamento, da entrega. Foi feito. Nesse trabalho sistematizado pela transformação moral. Então é isso. Sobre os montes de Arará. Ou seja, nós estamos hoje fazendo o trabalho que esse grupamento fez no passado lá, na antiguidade. Hoje é a nossa vez. Nossa vez aí, que nós já temos já temos o conhecimento de forma intelectual que nos posiciona no plano do Noé, conhecimento das causas, identificação das dificuldades, das paixões, das imperfeições, trabalhando na seara espírita, que é uma arca qualificada, o plano da consolação, a seara do Consolador prometido. Então, nosso trabalho é de estender as mãos para aqueles que sofrem. Por isso que o lema do espírita é: o fora da caridade não há salvação. É preciso a prática da caridade, a caridade exterior e a caridade interior, portas adentro do coração, que é efetivamente o trabalho da transformação moral, substituindo paixões e imperfeições por virtudes, instaurando então o repouso na intimidade. O repouso que vai se refletir como equilíbrio, serenidade, paz, calma, paciência, otimismo, esperança, alegria, porque o trabalho ainda é árduo, muita coisa a ser feita ainda na Terra. Estamos apenas aí no limiar dos planos da transformação, da regeneração. Então, que Jesus nos abençoe. E na semana que vem nós então entramos no versículo 5.